Falando de saúde, então, você sabia que os homens passam pelo urologista 6 vezes menos do que as mulheres pelo ginecologista? Esse é um alerta muito importante agora para a chegada também do Novembro Azul. E para conversar sobre esse assunto com a gente fala ao vivo via internet com o urologista, o Dr. Fábio Watts. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Balanço mais uma vez. Eu que agradeço a todos, um prazer estar aqui falando com vocês. Maravilha, doutor. Esse levantamento, inclusive, é muito preocupante, até porque o câncer de próstata é a segunda maior causa de óbitos entre o público masculino em todo o mundo. Uma doença que, quanto antes descoberta, melhor, né, doutor? A frequência do câncer de próstata é extremamente elevada, né? E isso acaba se repercutindo num grande número de óbitos, né? Uma doença maligna e que ela é facilmente prevenível, ou seja, e ela é curável. Então a gente sempre estimula através dessas campanhas, como o Novembro Azul, que já vem sendo veiculado há muito tempo, o estímulo do paciente ativamente procurar por uma assistência médica para que a gente consiga fazer a detecção da doença antes dela se proliferar. Então esse é o objetivo. Doutor, esse ano, inclusive, o tema do Novembro Azul, né, saúde também é papo de homem. A ida ao urologista, doutor, não só urologista, que a gente sabe que os homens, nós somos muito relaxados, né, desleixados, se é que pode dizer assim, quando o tema é a nossa própria saúde, né? E com relação ao urologista, ainda existe um tabu muito grande ainda, doutor? Isso vem caindo muito ao longo dos anos, né, através dessas campanhas de divulgação, através da mídia, né, que felizmente vem ganhando cada vez mais força. Então, muitos homens acabam se preocupando porque, principalmente quando vivem isso no ambiente familiar ou com amigos, e quando a doença bate muito próximo dele, acaba tendo uma preocupação maior. Mas a gente sabe que esse país é um país continental, então, assim, tem áreas onde a gente tem mais dificuldade de acesso à saúde, outras áreas de maior acesso à saúde. E quando você tem mais acesso, obviamente que você consegue fazer detecção mais precoce. Onde é mais difícil de chegar, você acaba fazendo tratamentos paliativos, né? Então, esse tabu vai muito da informação. Eu acho que essa campanha que a gente faz, essas nossas conversas, elas são fundamentais para que esses tabus caiam e que o homem realmente tome a consciência de que a prevenção é o segredo. E, doutor, com relação à identificação precoce, né, da doença, como que tem avançado, né, a medicina, não só no tratamento, mas também na identificação dessa doença? Como que hoje acontece, doutor? A medicina tem avançado em inúmeros campos, né? Desde diagnóstico como na parte de tratamentos. Felizmente, a gente tem cada vez mais ferramentas, né, para poder fazer uma detecção precoce de câncer de próstata. Ainda continua, obviamente, a gente começa a fazer um sequenciamento na área de diagnóstico e começa pela consulta, ou seja, a gente entender como é que está o paciente, analisar valores de laboratório, que é o exame do PSA, fazer o exame de toque ainda é importante, né? E nos últimos anos vem surgindo algumas ferramentas, como ressonância da próstata, para a gente poder chegar numa suspeita maior ou menor. E quando você tem que confirmar um câncer de próstata, que existe uma suspeita, é realizada a biópsia da próstata, que é um ultrassom feito através de guiada por ultrassom, mas o paciente é sedado, sem dor. É bom deixar claro que, assim, hoje não se aceita nada com sofrimento. Mesmo a investigação é uma investigação sem sofrimento para o paciente. Então, talvez o sofrimento mais é da parte psicológica pelo temor do aparecimento da doença, de ter, né? A gente acaba tendo medo por antecipação, né? Então, e muitas vezes as pessoas não procuram uma assistência médica, e não estamos falando só de câncer de próstata, com medo de detecção de doenças. Mas, volto a insistir, que a cura está na detecção precoce. Então, a gente não adianta depois aquela água do rio que passou, ela já passou e não vai passar a segunda vez. Então, às vezes, essas oportunidades de cura, elas acontecem num momento correto.
Por isso é muito importante identificar de maneira precoce. Doutor Fábio Watts, urologista, muito obrigado pela participação aqui no Balanço. Doutor, o tempo é muito curto, mas a gente, ao longo aí do novembro, que ainda nem começou, mas é muito interessante a gente fazer esse alerta o quanto antes, né, doutor? A gente já teremos muito tempo aí para poder bater um papo. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor. Uma ótima semana para o senhor.